Vamos falar disso e associar com a Eletrobras. Para isso, nós estamos aqui com o nosso convidado, né, que está aqui conosco hoje, para a gente falar a respeito do outro rombo que é em relação à Eletrobras. E é o Dr. Rovai, que está aqui conosco, né, para falar um pouco e para poder nos explicar as informações todas que a gente precisa. Dr. Rovai, boa noite. Obrigado pela gentileza. Prazer em vê-lo. Dr. Rovai, por que é que a Bolsa de Valores de Nova York diz que pode suspender a negociação das ações da Eletrobras lá? Porque não foi a contento, no prazo adequado, verificado a devida auditoria, apresentado devidos comprovantes de auditoria que deveria a companhia ter apresentado na Bolsa de Nova York. Isso foi sistematicamente colocado num prazo, o prazo não foi cumprido e como é um país extremamente sério, onde a CVM de lá, que é a SEC, tomou de imediato as medidas cabíveis para suspender, portanto, a transação das ADRs na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores de Nova York? De Nova York. Tá certo. Então, pelo fato da auditoria não ter apresentado as suas conclusões... O relatório. O relatório, então eles resolveram suspender. Exatamente, e tem que ser assim, porque um dos objetivos desses órgãos que devem cuidar da fiscalização, de zelar pela transparência da captação e da transação de mercado de capitais é justamente verificar que aqueles investidores tenham plena ciência do que ocorre efetivamente nas companhias que têm lá os seus investimentos para serem negociados. O relatório da empresa, no caso da KPMG, que está fazendo a auditoria, não foi entregue no prazo adequado, o que levou, logicamente, a essa suspensão. Agora, doutor Rovai, por que a nossa CVM aqui, Comissão de Valores Imobiliários, não é tão, vamos dizer assim, tão ciosa como é a deles lá? Me parece que aqui nós nos apegamos muito a questões formais, enquanto que lá efetivamente entra-se no mérito, entra-se no conteúdo fático. E aqui nós estamos passando por uma situação sui generis, que a Eletrobras também ela está sendo investigada por conta da Operação Lava Jato. Sim. E isso tem um impacto muito relevante, inclusive na lavratura do relatório pela KPMG. O que, nós tivemos contato pela imprensa em algumas publicações que ocorreram, as incidências e os danos da Lava Jato são tão elevados e são tão constantes que não deu tempo para que o relatório compreendesse todo o acervo de elementos que vão, logicamente, depor contra a própria valoração da empresa. Agora, quanto pode ser estimado vamos dizer, o prejuízo da empresa? Tem ideia? Hoje, pelo que eu também pude apurar pela imprensa, chega a perto de 40 bilhões. 40 bi? 40 bi. E em alguns dados chega-se até a calcular 48 bilhões de prejuízo. E quem é que vai pagar os 48? O Tesouro Nacional. Se tiver que pagar... O Tesouro? Se tiver que pagar o Tesouro? Se tiver, é o Tesouro Nacional. Somos nós? Agora, o investidor ele fica numa certa situação onde ele tem algumas opções. Por exemplo, primeiro, a gente tem que considerar que caberão recursos. Caberão recursos perante a SEC, justamente para que esse relatório seja entregue num prazo além daquele determinado, o que provavelmente não vai ser aceito, mas enfim, existe essa hipótese. No entanto, para o investidor, ele pode ter cancelado as suas ADRs ou migrar efetivamente para a correspondência aqui, as ações correspondentes que aqui negociadas na Bovespa. Então ele teria essa hipótese, pelo menos em tese ele teria essa hipótese. Agora, posso imaginar o seguinte, a Petrobras não pagou dividendo ano passado, eu mesmo não recebi nenhum tostão, peguei minha grana do fundo de garantia, botei na Petrobras... Como tantos brasileiros. Com muito de gente, não recebi nenhum tostão de dividendo. Ela também não vai pagar dividendos, já que ela tem um prejuízo desse? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente não. Isso para o investidor é muito ruim e para o mercado como um todo também depois encontra a própria natureza da atividade negocial. A atividade negocial ela parte do pressuposto do investimento e a ideia do investimento, da captação de recursos perante a população é fundamental para o desenvolvimento do país. Agora, Rovai, se isso fosse uma empresa privada e não de capital misto, porque elas são empresas de capital misto, não é isso? Ela teria quebrado? Olha,
O quebrar depende de uma série de circunstâncias e principalmente da falta de pagamento dos seus compromissos. Agora, efetivamente, o que tem que ser verificado é a responsabilização dos seus diretores, do seu conselho, que efetivamente, por ser uma empresa de capital misto, ela tem toda uma, e por ser uma companhia aberta, ela tem uma série de órgãos efetivamente constituídos que deveriam ser responsáveis com alguns deveres inerentes à própria condução de suas atividades. Dever de diligência, dever de lealdade, dever de informação e a responsabilização quando não se cumpre esses deveres. Porque parece que essa empresa de capital misto, entre elas a Petrobras e a Eletrobras, isso não se aplica a elas. Não, mas tem que se aplicar. Não, tudo bem, mas a impressão, eu estou falando como um leigo aqui do lado de cá, parece que não se aplica a ela. Se aplica a outra empresa privada, mas não a essa. Não, elas sofrem todas as normatizações e todas as regras que o mercado de capitais exige da empresa, principalmente da transparência, do dever de cumprimento das obrigações. Quer dizer, o que nós temos que agora efetuar é a fiscalização do poder público para que se cumpram as consequências e as obrigações de quem deixou de agir de acordo com os deveres que a direção, os conselhos de administração, o conselho fiscal deveriam ter cumprido. Entendo. Agora, uma questão como essa, uma bolsa internacional, eu suponho que uma notícia como essa, os jornais econômicos do mundo inteiro devem estar publicando isso, né, com maior ou menor destaque. Que tipo de prejuízo você acha que isso traz para a imagem do país, para a imagem econômica e financeira do país? A imagem, a credibilidade, como é que a gente vai querer captação de recursos, como é que a gente vai querer o investimento na empresa se nós não temos credibilidade? A gente depende justamente dessa questão tão importante que acreditem no potencial do país, no potencial tecnológico, no potencial de negocial e efetivamente sem essas condições o investidor deixa de investir, de aplicar os seus recursos. Agora, então é fato que as apurações feitas na Lava Jato têm essas consequências econômicas? É evidente, você tem claro, uma situação, mas não dá para deixar de escancarar todas essas malversações que estão sendo aí verificadas, não dá para deixar de apurar, ainda que se tenha um prejuízo, porque esse prejuízo ele é imediato, mas a longo prazo isso vai acarretar uma nova forma de tocar a atividade negocial no Brasil, ou pelo menos é isso que a gente deseja, né? Sem dúvida alguma. E nós estamos precisando dessa credibilidade. A credibilidade. E o pior impacto fora os investidores, que realmente têm um dano, mas no impacto da atividade negocial no Brasil. O investidor talvez prefira fazer aquele capital especulativo, de entrar e sair rapidamente, do que entrar para esperar a empresa crescer, para ser remunerado pelos dividendos, porque ele diz, olha, isso não vai dar em nada. Exato. É ou não é? A especulação. Daqui a pouco uma lei XYZ muda tudo o setor elétrico. É ou não é? Isso de fato incentiva a especulação e não incentiva o investimento. Porque a ideia fundamental é a captação de recursos perante a população para investir na empresa. E isso gerar emprego, gerar atividade e até pagar... É uma consequência, né? A função social da empresa. Claro. Ela parte daí. E um país que quer realmente se tornar forte, que quer realmente se evidenciar como um país próspero, mais igual, ele precisa investir na empresa, ele precisa dar credibilidade, ele precisa trazer recursos estrangeiros para cá. Não adianta, é um caminho sem volta. Agora, Rovai, também não dá um pouco uma certa desconfiança quando a gente percebe que a direção das empresas, todos esses patamares que você citou, conselho de administração, etc., etc., as indicações são políticas e não técnicas? Muitas vezes a gente encontra cabides de emprego quando envolve o poder público. Esse é uma deficiência do poder público, onde muitos cargos são permeados por pessoas que são apadrinhadas politicamente. Ele desceu o pessoal lá de dentro, né? Ou pessoas tecnicamente qualificadas. Eu acho que nada impede que haja condições de exercício de cargos em comissões, desde que aquele que vem exercer tenha a capacidade plena, seja um técnico. Nós temos que investir na tecnicalidade daqueles agentes que vão gerir as empresas, vão dar condução para a atividade negocial. E não no filhotismo político, né? Como aquele deputado que queria uma diretoria na Petrobras, aquela que faz buraco. Lembra disso ou não? Lembro. O seu Severino Cavalcante. Foi lá e falou, eu queria botar um diretor naquela diretoria que faz buraco lá. É complicado, né? Enquanto a gente tiver os papos e as atividades... Isso a gente viu aí, né? É verdade. Rovai, vamos continuar a nossa conversa? Só um instantinho, por favor. Olha, o professor Armando Luiz Rovai, que é professor de Direito Empresarial do Mackenzie, gentilmente está aqui conosco. Rovai,
Para que a gente possa, então, consolidar uma participação mais ativa no mercado de capital, ou seja, das pessoas tirarem seus investimentos em fundos e colocarem diretamente no mercado de ações, o que falta isso para o país? É uma questão cultural. Cultural. Eu costumo dizer que o Brasil é um país que faz poupança em caderneta, enquanto que países desenvolvidos fazem poupança e investimento na empresa, em ações. Então, eu acho que é uma questão cultural. A iniciativa privada tem que acreditar no mercado, as pessoas precisam entender que é um investimento seguro, mas isso vai demandar tempo, vai demandar uma política onde haja um maior cenário de previsibilidade, inclusive do Poder Judiciário, que o grande drama que nós nos deparamos na atividade negocial é a falta de segurança jurídica, previsibilidade, em todos os sentidos, seja no cumprimento de contratos, seja na tutela oferecida pelo Poder Judiciário. Isso obriga que o Brasil tenha, além de todas as dificuldades que nós encontramos, essa falta de credibilidade. Então, isso para mim é fundamental no sentido de que o fomento, o desenvolvimento da atividade mercantil, e principalmente no que toca ao mercado de capitais, vai se dar a partir do momento que nós tivermos maior seriedade, maiores condições de desenvolvimento da atividade negocial como um todo. Sim, quer dizer, vai ser uma questão cultural da gente lembrar que a gente pode investir e ganhar dinheiro com dividendos de uma empresa. Sim, que é uma situação que deveria ser natural. Natural. Só que colocar essa situação para a grande maioria da população soa estranho. Porque as pessoas acham que ganhar dinheiro com ações é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Essa é uma forma de investimento, mas não é a única e nem a mais a primordial da atividade negocial como um todo. O que nós pensamos é no investimento, é partir daquilo como uma poupança. Nos Estados Unidos é muito comum, o cinema retrata isso perfeitamente. Sem dúvida. Nasce uma criança, quer que o filho estude em Harvard, custa $500 mil Harvard. Então, começa a poupar em ações durante 20 anos. E aqui nós botamos na poupança, que não está pagando nem inflação. É verdade. Pô, vai. Muito obrigado pela gentileza, prazer em conhecer. Obrigado. Muito obrigado.